Olá, meninas! Olá, todo mundo! A gente está estreando então com as lives e hoje, então, é a primeira live, nossa primeira live que vai falar assuntos, né, diversos. E esse primeiro do dia de hoje, a gente vai conversar um pouquinho nessa 1 hora que a gente tem sobre amamentação, preparo para a amamentação, né? Então, hoje a gente vai ter uma consultora de amamentação, também doula, né, que vai estar conversando com a gente durante essa 1 hora aqui. Então a gente já vai chamar ela, vamos ver se a conexão tá boa, se tá todo mundo conseguindo nos escutar. Quem tiver aí nos acenem, nos mostrem que estão nos escutando bem, que estamos com uma conexão boa. O nosso papo de hoje, então, é sobre a amamentação, e esse é um projeto que se inicia hoje comigo, meu novo projeto, que vai falar assuntos sobre uma maternidade, por uma maternidade mais leve, né? Então, vamos chegando todo mundo aí. Daqui a pouco eu vou convidar lá a Juliana, a nossa convidada, para estar conversando com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu sou mãe de duas meninas, a Martina e a Alice. A Martina tem 6 anos e a Alice tem 2 anos e meio. E eu tenho um projeto, né? Eu comecei há 2 anos atrás com um grupo no WhatsApp entre mães. Esse grupo ele debate entre mães, né, dicas, a gente dá apoio, a gente conversa sobre tudo da maternidade, porque às vezes as mães hoje não têm com quem conversar ou trocar uma experiência que a outra mãe está vivendo, né, a mesma situação. Então, eu sou jornalista, sou publicitária, sou radialista também, além de ser mãe, né? E esse projeto vem fomentar essa minha ideia de troca para a gente conversar sempre sobre esses assuntos da maternidade que às vezes ficam tão de lado, né? É tanta angústia, é tanta coisa que a gente passa e que a gente não tem com quem dividir às vezes. Vou convidar então agora a Juliana, que já está aqui ao vivo, para a gente começar. Eu tenho um guia, vamos fechar nelas, ficar nelas, né? Muitas pessoas podem ir perguntando, a gente vai trocando essas ideias, essa é a ideia dessa live. Oi, Ju! Tudo certo agora? Olá, tudo certo? Vou ajustar minha Boa câmera um pouco. tarde a todos. Boa tarde, todo mundo. Olá! Satisfação ter vocês aqui. Muito bom, adorei. Minha Eu primeira live, adorei. né? É a nossa primeira, né, Ju? Hoje é a nossa estreia. Espero que dê tudo certo e que as outras continuem para que a gente consiga, né, transmitir para essas mães e ter essa troca, essa continuidade. Que são tantos assuntos, né, que a gente tem na maternidade e a gente que é mãe, a gente sabe, né? Nunca um filho é igual ao outro. É verdade. Vamos ter conversa aí, se deixar, a gente passa o resto do dia conversando sobre isso. Eu até acho que comentei contigo, né? Eu já consegui fechar, já que é uma vez por semana, aí eu já consegui até final de setembro, então já tem assunto Olha, que legal, até o que final do ano, legal, se deixar, a gente conversa sobre maternidade. que Então, eu vou legal, que legal. apresentar um pouquinho a Ju, que eu estava falando no início, não sei se todo mundo escutou, né? A Ju, ela, além de ser consultora de amamentação e doula, ela também é nutrióloga, acupunturista, né? Então, são assuntos que se completam e eu acho que um sempre ajuda o outro, né? Porque a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre esse assunto e vai especializando ou somando sempre com outros cursos, outras habilidades, né? Então a Com certeza. gente fez um guia, né? Umas perguntinhas aqui, a gente até fechou isso antes para a gente construir um assunto legal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar aí para a gente começar também a acrescentar essas Ah, a perguntas. Ana tá aí, ó. A Ana entrou, a nossa segunda live é com a Ana, que a gente vai conversar sobre o sono, que também é consultora de amamentação. Para quem não conhece desculpa, uma live no Instagram, que eu também fui me familiarizando aos poucos, para vocês aí aparece um aviãozinho de papel, que é encaminhar essa live para alguma pessoa que vocês gostem, que seja, né, que esteja interessado no assunto. E também tem o coraçãozinho, que o coraçãozinho é o seguinte, a cada vez que vocês apertam no coraçãozinho, essa live também aparece como sugestão para outras pessoas e vai aumentando as pessoas para entrarem nessa live e participarem desse assunto. E tem também o campo do ponto de interrogação, que é onde vai as perguntinhas ou os comentários, que é o que fica mais ou menos um mural, onde as pessoas aí estão se enxergando, vendo o que cada um está escrevendo. Então, para a gente começar só com alguma coisa assim mais dando uma contextualização mais e não chegar direto no assunto de amamentação, eu peguei um dado da Unicef
que diz que apenas 40% das crianças no mundo recebem uma amamentação exclusiva no início da vida. Então, esse número é assustador. 40% só da população tem amamentação exclusiva. Apenas 4 em 10 bebês no mundo são alimentados exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses de vida, conforme recomendado pela OMS. Então, nem 6 meses estão conseguindo, né? Os dados são bem baixos, né? A média da brasileira é amamentar cerca de 54 dias só, né? Não chega nem a 3. É muito pouco, né? Ainda bem que a maioria delas, fazendo essa pesquisa também, cerca de 71% elas conseguem amamentar na primeira hora de vida, mas isso vai diminuindo ao longo dos dias do bebê, né? Então, assim, a amamentação... né? Que a gente vai conversar durante a live. Muitas razões. Certeza. Com certeza. Então, só depois dessa introdução, eu vou pedir até desculpas para quem está acostumado a ver lives, porque hoje nós duas somos estreantes. Eu vou dar bem-vindas para todos que ainda estão entrando. A gente tem 9 pessoas que estão na live agora, estão entrando devagarinho. Final de semana eu mostro um pouco mais tarde. E contextualizar o assunto só mais uma vez, Ju, antes da gente começar, né? Para quem não conhece, para quem foi indicado por alguém, hoje a gente vai conversar sobre a amamentação, o preparo da amamentação, a importância, né, disso para as mães e para os bebês, né, que estão por vir. Então, vou dar seja bem-vindo para todos que estão aqui, para a Juliana também agradecer o convite de primeira mão, né? A gente vem conversando mais 1 ou 2 semanas sobre esse assunto, e foi onde se idealizou a primeira live, o assunto seria esse, porque eu acho que é muito importante. Eu, inclusive, né, na minha segunda filha, a Juliana foi lá em casa e me ajudou muito, porque eu estava quase desistindo, eu já estava indo para o NAN e achando que a minha vida ia se resolver. E aí a Juliana foi lá, conversou comigo, passou lá o dia com a gente, nos explicou, né, explicou como é que era a ordenha, e graças a Deus, graças a Juliana, eu consegui me salvar nesse lado que eu me cobrava tanto. Como é que eu não vou conseguir? Eu consegui com a primeira, como é que eu não vou conseguir com a segunda filha, né? A ideia é sempre de comparar, né? Infelizmente, as mães têm essa ideia. Então, a gente vai tentar seguir umas perguntas até para fazer um roteiro, mas aí também quem quiser vai perguntando, a gente vai cortando as perguntas na ordem que está aqui, não tem problema, é só para ter um guia. E aí a primeira pergunta que eu faço, né, para a Juliana, muitas mulheres ainda desconhecem o que é uma consultoria de amamentação. Eu mesma fui saber porque eu tinha essa necessidade, fui atrás, me indicaram, né, eu acabei conhecendo a Juliana. Quando essa profissão começa a aparecer no Brasil, onde é que tu enxerga essa dificuldade dessa divulgação? Não sei se hoje já está melhor, mas 2 anos atrás, eu sou jornalista, acostumada a ler, a tratar com notícias, para mim não era um fato, uma profissão simples, digamos assim, né? E eu precisei, e graças a Deus que existia, porque aí eu fui salva. Então, Raquel, assim, ó, só um pouquinho, entraram 2 gnomos aqui no quarto, querendo falar comigo. Não tem problema, quem faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. O que vocês querem? Vocês me dão um pouquinho 2 gnomos é ótimo. Por que tu tá fazendo aula no meu quarto? Porque aqui no teu quarto tem isso aqui, aqui eu tava mais esquecida. E a gente quer brincar aqui. Tá, mas daqui a pouquinho, meia horinha tu me dá? Ô Ju, tu tá em reunião? Tô, dá licença um pouquinho. Todos curiosos em casa, né? Filho de 6 anos. Eu tô no quarto dele, porque esse quadrinho fica no quarto dele, enfim, aqui é mais, vamos dizer... no quarto dele, Ju, roubasse. Agora vai ter que dar alguma recompensa para ele. Pois então, depois eu tenho que dar toda a atenção para eles, né? Abre, vocês me dão um pouquinho de licença? Levanta do chão. Vocês me dão um pouquinho de licença? 2 minutinhos só? Vai lá chamar o papai. O papai vai ficar contigo um pouquinho. Mamãe, já passaram 2 minutos. Tá, chama lá o papai. Então, desculpa, gente. Desculpa, mas assim, eu achando... Tá todo mundo em casa. Eu estava escondida, mas eu não estava bem escondida, né? Te acharam. Então, falando... me acharam. Quem é mãe sabe que eles nos acham em qualquer canto da casa. É só escutar, né, a voz, então, ou sentir o cheiro. Isso.
Então, falando um pouquinho, né, do que tu me perguntou, Raquel, assim, o aleitamento materno é algo que sempre existiu, né? É mais antigo do que andar para trás, né? Só que o que aconteceu? Ao longo dos anos, né? Geralmente quem lidava com essa questão eram as parteiras, os partos eram em casa, né? Tinha toda essa questão que, vamos dizer, era meio que passado de uma geração para outra, né? Mas foi em 1945, né, que a coisa começou a ficar mais, vamos dizer, mais concretizada, né? Dentro do Instituto, deixa eu ver aqui como é que era o nome, era o Instituto Nacional de Puericultura, que hoje seria o Instituto Fernandes Figueira, né? E desde lá, né, só que não era bem organizado, as coisas não eram bem estruturadas, né? E de lá para cá, vamos dizer, a coisa foi melhorando em 1985, né? Que teve uma ação conjunta, né, com a Fiocruz e o Programa Nacional de Aleitamento Materno. Então, vamos dizer que o marco, vamos dizer, de esses programas, né, esses programas nacionais, assim, começou mesmo lá de 1985 e as coisas foram melhorando, né, ao longo do tempo. Teve vários congressos, enfim, ao longo, né, desses anos, e cada vez está melhorando mais, né? Então, assim, fazendo esse resumo, né, resumindo, geralmente quem trabalha com aleitamento materno são, né, os pediatras, ou os profissionais da saúde, os nutricionistas, agora as doulas que estão vindo com, né, com uma força grande aí também. E vamos dizer que agora está vindo cada vez melhor, está ficando cada vez mais difundido, né? Porque teve aquela época também, né? Teve aquela época que né, era a fórmula, né? Enfim, na geração da minha mãe, por exemplo, ela me dizia, ela foi falada pelo pediatra que o leite era fraco, que não precisa passar por esse trabalho, né? Isso há 40, 30, 40 anos. Mais fácil, né? Não pelo caminho mais fácil. Aí teve, vamos dizer, essa lacuna grande. E agora está retornando, né, com força aí, essa questão das consultoras em amamentação. Mas qualquer pessoa pode ser uma consultora em amamentação, mas é claro que o profissional da saúde, vamos dizer, por já ter matérias de fisiologia, já entender um pouco mais de corpo humano, acaba direcionando, mas a consultora, enfim, ela é só fazer um curso né, que capacite. Sim. E tu acha que muitas mulheres ainda não sabem hoje que existe essa função? Sim, eu acredito que sim. Ou já está melhor de 5 anos para cá? Como é que tu identifica isso? Porque o que aconteceu? Vamos dizer que quem predomina nesse assunto são os bancos de leite, né? Inclusive, os bancos em Rio Grande temos um banco de leite forte também. Então, assim, era meio que direcionado ao banco de leite dentro do hospital, né? E eu acho que naturalmente as coisas, eu acredito que com essa questão da humanização do nascimento, né? As pessoas, né, estão procurando, estão se informando, né? Essa questão de ter as redes sociais também está sendo mais difundido, né? Porque, vamos contar que há 10 anos atrás a gente não tinha toda essa facilidade das redes sociais, enfim, né? As coisas têm facilitado bastante. Se falar da nossa época, de quando nós éramos bebês, então nem se fala, era enciclopédia. Enfim, se tu quisesse procurar alguma informação, tu tinha que ir atrás de enciclopédia ou realmente confiar em quem, né, no seu profissional de saúde. De quem já tinha. Exatamente. E hoje em dia está sendo mais difundido, assim. Então, quem, vamos dizer, dentro da universidade, né, eu vou falar de Rio Grande, sim, né, o banco de leite é bem forte, né, a doadora de leite, ela doa o leite, o banco de leite busca em casa,
né? E esse leite, ele não é dado direto para o bebê também, né? Ele precisa passar por um processo de pasteurização, enfim, para ser dado para os bebês, e geralmente são bebês prematuros, né? Então, assim, né, eu acredito que a consultoria, ela veio com essa ideia de que não necessitar tanto do hospital, né? Ir em casa, onde é o lugar da né? Sim, a A mãe não precisa puérpera, sair de casa, né? sair de casa. Quem Sente teve mais à bebê sabe vontade. o quanto é difícil sair de casa com um recém-nascido, né? Enfim, se for, né, independente da via, se for via vaginal ou cesárea, tem muitas dores, muitas, né? A mãe está muito cansada, né? Tem toda essa questão, e muitas vezes elas preferem que vá o profissional em casa, né? Para dar esse suporte, porque é mais, vamos dizer, é mais cômodo até para ela, né? Mas eu sempre digo que, né, no caso dela não conseguir, né, enfim, não ter condições de chamar uma consultora de aleitamento, ela pode ir no banco de leite sem problema nenhum, e lá vai ser bem instruída tanto quanto, né? Claro que é um tempo, quem sabe, menor, enfim, Sim, mas sim, lá tem que mas ela vai ter também a estar bem, oportunidade. com certeza, com certeza. Que A consultoria casos? Pode dura em falar. média 2 horas, né? Porque o Sim, bebê dorme, faz cocô, faz xixi, dorme de novo, enfim, né? Tem toda essa questão, então às vezes demora bastante tempo, né? Quando eu te atendi, eu acho que eu fiquei por aí, né? Umas 2 ou 3 horas, foi mais né? ou É menos assim. bastante Ainda tempo, tinha a porque é Martina na bastante. volta chamando atenção, Então, tirando tinha atenção toda essa também. questão. É. Então, resumindo, seria isso. Quando que tu acha que é a melhor forma, que a mãe está sinalizando ali que não, peraí, eu vou ter que procurar uma consultora, não tá dando mais. Claro que quanto mais cedo, melhor, né? Porque a mãe não vai sofrer tanto, Olha, né? Eu, antes de eu te digo chamar, eu li milhões de coisas, tentei ordenhar sozinha. Olha, foi todas as tentativas. A minha irmã falava, não desiste, Raquel, vai lá que tu consegue. Aí eu já tava num sim. cansaço, uma tensão que eu não, tem que ser alguém de fora. Não dá mais. Eu Olha, preciso de ajuda. Olha, o ideal é que o bebê já nasça e já, enfim, já tome, já seja amamentado, né? Não esperar, enfim, né, essa coisa de, vamos esperar, vai descer o leite, enquanto isso vai dando uma seringuinha com fórmula. O ideal é que já seja direto, né? O ideal mesmo por isso os grupos, por isso os cursos de gestante, que já é falado isso durante a gestação, né? O bom mesmo é a gestante já se informar durante a gestação, né? Não precisa ter preparar a mama, enfim, porque não tem bebê, não tem porque, vamos dizer, o preparo que é recomendado, mas é o pegar sol, né? Mas não precisa passar bucha, nada, né? É um preparo só, mas eu acredito que mais psicológico até, né? E no momento em que o bebê nasceu, eu Preparo faço ligado à prática, né? De quando o bebê nasce, né? Que às vezes a exatamente, realidade né? já é outra. Com O bebê certeza, pega a porque a mama gente depois que nasce. exatamente, porque a gente tem a ideia de que o bebê já nasce sabendo, e a gente escuta muito isso também, que é instintivo, a mãe vai saber, não precisa se preocupar, mas eu acho que já tem que ter principalmente esse preparo psicológico e até social, né? Saber o Porque que pode e assim, o que não pode dar certo, né? exatamente, né? Entrar em contato com quem teve sucesso, né? E assim, eu acho que a família também, a rede de apoio é muito importante, né? O seu companheiro também já está preparado para isso, né? As nossas mães, as nossas sogras, eu acho que todo mundo tem que estar preparado para isso, né? Porque no momento que um bebê nasce, a mãe deve estar preocupada apenas, pelo menos isso na teoria, apenas no bebê, né? Apenas na amamentação, né? Então, assim, enfim, e os cuidados com o bebê, né? E muitas vezes, o pai, né, acha que é só mais, acha que, né, que não vai
que não vai entrar nesse Ajudar em jogo, nada, porque não sabe amamentar. falando que o leite é fraco, é a sogra falando que não consegui, tu também não vai conseguir, e as pessoas vão minando isso, né? As pessoas vão e com certeza a gestante que tá, a puérpera que está cansada, né, que está ali precisando de apoio, enfim, acaba desistindo, né? À medida que os dias vão passando, vai desistindo. E E é aí, mais fácil, né? Naquele momento que tu tá tão cansada e exausta, né, de tudo, da com recuperação certeza, do bebê, é mais bota o fácil tu colocar biquinho, fora, né? dorme rápido, Com né? Já certeza, sacia. dorme rápido e a mãe consegue descansar, né? Mas muitas falam, dá o biquinho, porque acalma, né? Então, assim, os estudos dizem que não, de preferência não dá nenhum tipo de chupeta, nenhum tipo de mamadeira, exatamente porque o bebê precisa aprender, né? Ele precisa aprender e a mãe precisa aprender também a amamentar, né? Então, assim, não é tão instintivo como a gente É toda pensa. essa adaptação, né? E como eu falei no Precisa de início, né? Eu tenho duas concentração. filhas e uma foi totalmente diferente da outra, né? E a gente Sim, querendo comparar, querendo achar que não, vai ser fácil, eu não vou precisar ler, porque eu já passei por isso, e não vai acontecer. Eu vou agradecer aqui sim. quem chegou também, vou dar um pause também rapidinho, Ju, para agradecer a Kerly e a Gabriela, a Daisy também, que entrou agora, que a Daisy me ajudou muito também. A Daisy me mandava link, não, tu vai conseguir ordenhar, vamos lá, e a gente foi junto, né? E aí tudo Sejam vai se todos construindo, bem-vindos. né? É. Todos Co- bem-vindos. Continuando as perguntas, enquanto tu quiser, se estiver falando ainda, pode terminar, Ju, não tem problema, sem pressa. Aí tu Eu comentou um acredito. pouco por cima sobre que não há o preparo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque até a Sim, condição, esqueci de falar também que minha outra amiga que tá aqui, a Melina, mandar um beijo para ela, que tá gestante, tá para ganhar bebê. Ela foi uma que eu falei assim, tá, vamos falar de amamentação na live, mas o que que tu gostaria de saber? E aí ela que me sugeriu e eu achei bem legal o preparo, né, para amamentação, seja ele até o psicológico, até não é a linha aqui, né, falar de psicologia, mas dessa importância da mãe estar bem, né, antes e durante, né, essa, antes de ganhar e depois do parto já é um baita de um preparo. E a pergunta é, como preparar, a melhor forma de preparar o peito? Existe forma, existe fórmula e receita para preparar o peito? A gente já escuta que sim, já escuta que não, a gente já fica com medo em que seguir, né? Qual dica seguir? Eu queria que tu olha, falasse com a gente um pouquinho sobre isso. então, a princípio, não existe preparação, né, assim, vamos dizer, real ali, não existe preparação nenhuma, né? O máximo que a gente indica, que está sendo indicado hoje em dia, né, me corrijam quem entende, tá aí, também entende tanto quanto, é apenas pegar sol, porque não tem o bebê, né? Vamos dizer, enquanto a gestante não tem o Não principal vai ter ali, que é o uso, bebê. né? A prática, né? Exatamente, não vai ter uso, então não tem por que esfregar, né? Ou, por exemplo, se fala muito ainda, fala muito Bucha. na passar bucha, né? Se ter gestantes, vocês que estão me ouvindo, né? Cadê minha teta? Aqui. Se vocês que estão me Ajuda essas ouvindo, tetas. né? Ó, aqui meu peito de crochê, né? Aqui tá o mamilo, né? E aqui o bico. Se vocês perceberem, ao redor né, no mamilo, tem vários, parecem uns cravinhos. O nome disso são glândulas de Montgomery, né? São glândulas que parecem uns cravinhos, aparecem na gestação. E esses cravinhos, digamos, eles secretam um óleo, né, que exatamente já é para a preparação da amamentação. Se tu vai lá e passa uma bucha, esfrega, 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 tu acaba retirando essa secreção que é próprio da gestação. Né? Então, o ideal é não passar nada, não passa nada ali, e nem óleo, não passa nada de cosmético, alguma coisa. Quando for passar o hidratante, passa ao redor, não precisa passar no mamilo. Né? Então, assim. Ó, a Ana tá falando aqui, Ju, por favor, fala para não usarem concha. Importante também, né? Se fala muito dessa questão, a concha eu nem tenho, né? Eu nem tenho porque É para aquela de mim é tão silicone, né?
Isso é uma concha né, de silicone, aquilo que tem uns buraquinhos, né? E a mãe muitas vezes coloca isso no fim da gestação, no terceiro trimestre, que falam que vai formar o bico, né? Porque o que acontece? Tem mães que têm o bico, não sei se estão conseguindo enxergar, e tem mães que têm o bico plano, né? Que é quando não tem, quando o bico é assim, e mães com bico invertido, né? Ó, aqui caiu. Que quando aperta, né? Em vez de ir para fora, ela vai para dentro. O cravo que a gente aperta, ele vai para dentro. Estão conseguindo enxergar? Então, né? Ó, né? E algumas mães que dizem que não tem o bico, né? Que não tem o bico, o que acontece? Elas vão lá e colocam essa concha porque elas dizem que vai formar o bico. Mas isso pressiona, né? Vamos dizer assim, ó, cadê minha teta? Pressiona, e o que forma? Forma um edema ali. Então vamos dizer, é edema, não é bem o bico, né? É uma ilusão conseguindo... do bico. Exatamente. É uma ilusão, né, Ana? Do bico. Então, assim, não precisa fazer nada. Essas mães que têm o bico plano e o bico invertido, atenção, não é que não consiga, pode ficar um pouco mais difícil para o bebê. Eu digo assim que é como se fosse mamar numa parede, né? Fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Nessa região tem aderências, né? Tem aderências. No momento da sucção do bebê, né? Aqui minha filha aqui também. Na sucção do bebê, o bebê vai sugar, né? Aqui tá a boca do bebê. Vai pegar a auréola, né? Se o bebê pegar com a boquinha aqui, vai machucar. E ele faz tchuc, 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 e machuca. Por isso que dá. Isso. O bebê tem que pegar na auréola. Quanto maior, mais ele pegar, mais vai parar lá na goela do bebê, que é o palato mole, que a gente chama, né? Então, o que acontece? É essa sucção, cadê? É essa sucção do bebê, que o bebê, ó, até estira no próprio, ó, vai estirando, 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 e essas aderências ao redor, né, vão ficando mais flexíveis. Elas vão ficando cada vez mais flexíveis. E o bebê, né, fica o mamilo fica todo dentro, a auréola fica todinho dentro da boca do bebê, né, e aí vai conseguir flexibilizar mais essas aderências. Né? Então, sim, assim, não precisa fazer nada. Enquanto não tem bebê, não precisa fazer muita coisa, né? Sim. Então, aguarda o bebê. Aí depois, por isso que eu digo, uma preparação psicológica, social, saber, né, procurar sites confiáveis, né? Tá com pessoas agradáveis, que conseguiram amamentar para dar aquela força moral. E depois que tem o bebê, digamos, né? Aí sim se dedicar para dar tudo certo. Se dedicar a isso. Então, não precisa usar bucha e nem concha, né? Não usa nada. Pega sol, né? Pela vitamina D, pela energia do sol, né? Mas não precisa esfregar, não precisa fazer nada, enfim. Acaba quando a mãe tem... também, né? Porque também às vezes não sabe como passar essa bucha. Daqui a pouco até sangra, machuca. Exatamente. Que não precisa ser estimulado na hora errada, né? Exatamente. Inclusive, se for estimular, né, assim, se por acaso tem um bico plano, né, a gente indica, quem sabe, na hora do banho, ele já vai fazendo alguma massagem, enfim. Mas, assim, algo muito, muito tranquilo, né? Porque a gente já cobra tanto das gestantes no final da gestação, né? Ah, vai ser cesárea, vai ser parto normal. Ah, o teu médico tem isso, né? O fulano aconteceu, né? Aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, né? São tantas histórias, preocupações, né? Tantas preocupações, né? Ainda mais com Covid agora, né? Mais ainda, né? E ainda se coloca mais essa preocupação, mais essa dor na gestante, né? Que já tem dor nas costas, já tá com dor na base da barriga, já tá inchada, dor de cabeça, não come direito, azia, não respira direito, e ainda mais essa preocupação. Vamos deixar os gestantes em casa um pouquinho.
aproveitar aqui, ó, a Kerley Ávila, que é uma amigona minha também, botou parabéns, meninas. Juliana, no ano passado eu participei de uma oficina tua na Casa da Criança e adorei teu trabalho. Ótima iniciativa de vocês. Ah, Mais gente legal. entrando aqui, Verônica, o tio Nelson, tia Luísa, a Martinez, a Melina, ó. Eu não achei nada confiável passar a bucha. A médica dela disse para passar a bucha. Mas vou começar os banhos de sol amanhã mesmo, isso mesmo. Aí, voltando um pouco mais nas perguntas, pessoal, quem quiser perguntar, pode usar aqui o ponto de interrogação, botar o coraçãozinho, o aviãozinho para indicar para mais amigos para participarem da live. Agradecer a todos que estão presentes e nos incentivando nesse sábado que surgiu um pouquinho de sol, né, hoje, para esquentar um pouquinho. E aí a gente pula para um outro assunto, Ju. Não sei se eu estou indo muito rápida, mas eu estou com medo que, como eu não fiz nenhuma live, eu não sei se vai dar tempo para todas as perguntas. Que é a pega. A mãe se preparou psicologicamente, neném nasceu, ela leu sobre o assunto. Aconteceu comigo, né? A Alice mamou logo que nasceu, fiz parto normal, logo ela botaram ela no meu colinho, ela mamou. Mas eu não sei se eu já estava tão fragilizada com aquele cansaço, com aquela dor toda, que eu pensei que ela estava mamando direito. Só que eu acho que desde o início a pega dela não foi certa. Eu não corrigi a tempo, né? Achando que estava tudo certo e ela não estava se alimentando direito, né? Então, Sim. além desse preparo que não existe, né? Que seria só o banho de sol, de repente a mãe também tem problema que não tem bico, eu tinha, graças a Deus, menos um problema. Mas o meu filho não está pegando o peito. O que deve estar acontecendo? Quais são as possibilidades, né? É uma pega que está errada? É o bebê que a Alice, a gente descobriu depois, até foi uma sugestão tua de diagnóstico, né? Que estava com a língua presa. Pode ser uma língua presa. Então, comigo foi tudo, né? Por isso que assim, ó, a gente costuma polarizar, né? O bebê, né? A gestante, o bebê nasceu, pum, acabou aqui, voltou ali, mas não, né? Tem toda uma relação hormonal, já começa por aí. Então, assim, a gente fala, né? É falado dentro da humanização que a importância, primeiramente, de entrar em trabalho de parto, né? Porque quando a mulher entra em trabalho de parto, já está preparando, né, dentro lá do seu hipotálamo, já está preparando toda a liberação, né, de prolactina, né, a própria ocitocina, isso já é uma preparação, isso é, né, o parto é uma transição da gestação para a amamentação, né, eu digo que assim, ó, que mesmo que vá ser cesárea, mesmo que, enfim, não tenha as indicações para ser uma cesárea, que a mulher ela tenha bem gravado isso na sua mente, que é o mais importante para a amamentação é entrar em trabalho de parto, né? Está relacionado que as mulheres que não entram em trabalho de parto, a pojadura do leite ou a descida do leite, demora às vezes 7 dias para descer, né? Até lá é um colostro, né? O colostro ele é rico, né, na imunidade, é a vacina do bebê, a primeira vacina do bebê, e esse colostro, depois ele se torna leite de transição e depois ele se torna leite maduro, né? Então é importante a mãe entrar em trabalho de parto, porque o que acontece? Lá no cérebro dela já começa, opa, tá nascendo um bebê, tô em trabalho de parto, então tá nascendo um bebê, já vai se preparando, né? Exatamente. Então, mesmo que seja uma cesárea, entrar em trabalho de parto é importante, né? Porque o que acontece? Né? Que eu atendo muito bebê assim também que foi de cesárea marcada. O bebê, primeiro, ele não estava com todos os seus sistemas, né? Ele não estava com todos os seus sistemas acordados, porque o trabalho de parto é algo que faz acordar o bebê, acordar os sistemas dele, né? Então, assim, no momento que o bebê não acorda, então é um bebê que dorme muito, né? Que eu vejo muito isso, né? Quando eu faço os atendimentos, é um bebê que dorme, né? Esquece lá, dormindo, fica um monte de tempo. Tá tão né? bom ali, né? Por que ele vai sair? Ele nem se ligou que nasceu, né? E nem se ligou que nasceu. E um bebê que passa pelo trabalho de parto, né? É um bebê que também, durante esse trabalho de parto, ele já está acordando para a vida, né? Já está acordando para amamentar, para mamar,
né? Então, assim, em primeiro lugar, é importante isso, né? É importante passar pelo trabalho de parto. Outra coisa que eu vejo bastante, assim, é tão importante o contato pele a pele, né? Porque aqui no sul, por exemplo, a gente tem essa coisa de enropa o bebê, né? Bota a roupa, bota a manta, bota o cobertor, o bebê fica só com os olhinhos de fora e olha lá, né? No inverno, né? Bota luva, bota touca, bota um monte de coisa no bebê. Né? Então, assim, tudo isso fazem os bebês dormirem também demais. Então, é importante porque a pele é o nosso maior órgão, né? A pele é o nosso maior órgão. Eu digo, assim, quando nas consultorias, é bom transar com o nosso companheiro cheio de roupa? Não, né? Um bebê, ele é fruto do amor, né, de um homem e de uma mulher, teoricamente, né? E o bebê também, ele precisa desse contato pele a pele para ficar, vamos dizer, mais ligadinho, né? Então, assim, é importante esse contato pele a pele, que já é importante lá desde o momento que nasceu. Eu sei que muitas vezes no hospital não é possível, enfim, por um monte de, né? Mas, assim, pelo que eu tô sabendo, o contato pele a pele está sendo cerca de 30 minutos a 1 hora, né? Com os bebês tudo ok, tá ocorrendo, né? Então é importante isso, né? O contato pele a pele para o bebê acordar os seus sistemas. Sim. Então, num bebê que nasce de uma cesárea marcada, né? Primeiro que o bebê não estava lá não foi acordado pelo trabalho de parto, foram lá, arrancaram ele de dentro da mãe, né? Ele não estava pronto, né? Ele não estava pronto. E aí, o que acontece? São bebês que geralmente podem ter, né? Eu não digo que acontece, mas pode acontecer, uma probabilidade de ser bebês que ainda acham que estão no útero, né? Que dormem muito e que estão... Isso ainda de aprender a mamar... Exatamente. Então, o que acontece, né? Então, quando eu chego na casa delas, a primeira coisa que eu faço é pedir para ligar o ar, quando tá muito frio, né? Vamos ligar o ar e tira tudo, pelada, todo mundo pelado aqui. E o bebê, né, claro, só de fraldinha ou com um bodyzinho, né? Enfim, depende da temperatura, mas quando é calorão mesmo, bebê peladão mesmo, só de fralda, para ele acordar, né? E quando o bebê nasce, né, ele mais fica lambendo ainda, né, o peito. Ele fica lá vesgo, né, vesguinha, aquela carinha vesguinha, lambendo ainda, não sabe nem né? onde tá ainda, não sabe nem para que ele veio. Que coisa, né? Para o bebê deve ser uma coisa muito louca isso, né? De repente chegou, o que é isso? Onde é que eu estou? Né? Então é importante isso com a mãe e bebê, né? Então por isso que eu sempre falo, não precisa, deixa o bebê te tocar. Ah, mas as mãozinhas estão geladas. A mãozinha é gelada, né? Mesmo, né? Deixa ele tocar no teu... mãe, né? Isso foi uma das maiores diferenças que eu senti, porque a Martina foi de cesárea, né? E a Alice de parto normal. Nasceu, eu tava tão cansada que eu acho que eu tava com os olhos fechados, eu só vi que ela tinha nascido quando veio um peso assim no meu peito, né? E botaram no meu colinho já, pô, que legal, nem imaginava que isso ia acontecer, porque a Martina foi pra maternidade, passou, né, a anestesia, depois de 2 horas lá que eu fui ver ela. A Alice, eu fiquei um tempão com ela. Inclusive, depois, ela foi pro quarto comigo, no meu colo. Com certeza, é importante esse contato, né? E muitas vezes, quando é cesárea, o bebê, né, em alguns hospitais, geralmente um hospital que não é amigo da criança, né? Porque isso aí né? A FURG, por exemplo, aqui, é um hospital amigo da criança que, né, tem que ter todas as recomendações e diretrizes, né, do Ministério da Saúde, enfim, mas um hospital que não é, né, geralmente o bebê vai para uma maternidade, fica longe da mãe por muito tempo, né, as enfermeiras que não têm, vamos dizer, essa capacitação, elas dizem, não, mãezinha, vai descansar, tu teve uma, né, cesárea, deixa não comigo, pode levantar. Deixa que agora é comigo. Deixa comigo. E qual é a mãe que vai ficar tranquila sabendo que ela tá lá? Quem é que vai dormir, descansar, sabendo que o bebê tá lá, sei lá onde, né? Sei lá então, assim, sei lá com quem. Então, é importante isso, né? É importante o bebê estar sempre...
Tu tava falando, Ju, que às vezes o bebê vai ali e nem sabe o que que tá fazendo, né? Acabei te cortando. E tu acha que ele Sim. demora o quê? Quantos dias para entender que ele tá Ah, mamando, que ele tem que fazer força, que ele tem que sugar? Como é que é esse então, processo? né, o reflexo de sucção é algo que já vem pronto no bebê, vamos dizer, né? É algo que já, né, o reflexo da sucção já é algo muito forte no bebê, né? Tanto que a gente, a Ana pode falar depois um pouquinho, essa questão de tocar, toca na bochechinha, ele vai Uhum. procurar, né? De um É. lado, toca na outra bochechinha, né? Tu toca na testa, ele vai procurar sempre algo que, né, como se fosse essa oralidade é muito forte, né? Então, assim, depende, isso não tem como a gente saber, né? Quanto mais estimulado, por isso é estimular o bebê, que é pegar no colo, ficar pele a pele, mais esse bebê vai, Saber que tá mais no colo da cedo, mãe, né? exatamente que ele vai se ligar em partes, né? Que ele nasceu. Então, não dá para dizer exatamente. Então, uma das coisas que eu sempre dou a dica, assim, ó, fica pele a pele, né? Pela bebê, né? Claro, não precisa com friozão ser tanta roupa assim, mas vai diminuindo essa roupa, né? Vai, Sim. deixa o bebê um pouco. É que nem a Mais gente, eu sempre tranquilo faço. também, né? Até para segurança, né? Porque o bebê quando nasce deve ter milhões de turbilhões de hormônios ali de insegurança, de Com medo, né? certeza, com De muita coisa que certeza, está se passando ali, até ele entender que veio ao mundo, né? E com certeza. sobre a ordenha, Ju, não sei tirar leite, fico com medo que doa, maquininha, manual. O que que geralmente quando tu chega nessas casas tu orienta, né? E dá Olha, essa posição para cada mãe. Olha, assim, ó, quanto à máquina, muita gente me pergunta, tu aluga, tu tem isso, tu tem aquilo, eu já sou, vamos dizer, profissionalmente eu já sou meio contra máquinas, né? Eu digo assim que a gente precisa aprender a escrever com a mão antes de aprender a mexer no computador, né? Que eu digo sempre assim, se tu ficar dependente de uma máquina, depois tu tá, sei lá, em algum lugar, tá sem o bebê, começa a vazar e tu não sabe fazer sem a Faço o máquina, que porque é? tu só tem a máquina. O que, Onde que é eu que eu vou botar faço, esse né? leite? Exatamente. Então, primeiro, eu digo assim, quer a máquina, quer alugar uma máquina, comprar uma máquina, enfim, aprende com a mão primeiro. Né? É importante a gente não se toca, a gente sempre vai terceirizar em alguma máquina, né? A gente sempre tem essa coisa do a gente precisa de algo, comprar algo, né? Por uma coisa que é tão simples e muitas vezes pode até machucar a mãe, né? Não é tão fácil. Elas dizem, demora 1000 anos aqui para tirar com aquela bombinha de apertar e aquela que parece uma buzina, né? E tem máquinas caríssimas, né? Que botam duas, enfim. Né? Então, assim, eu não sou muito especialista em máquinas, né? Eu gosto de sempre ensinar com a mão, porque com a mão tu não compra nada, né? Tu não precisa de nada, só as tuas mãos. Então, eu acho importante aprender a ordenhar com a mão, né? E pegando a minha teta Consegue aqui de mostrar alguma crochê, coisa com a tua teta aí, já ia te falar. Faz toda então, a higienização, né? Agradecer aí o limpo. meu primo Rafael, que entrou agora, a Juliana, que está lá nos Estados Unidos vendo a gente, a Isabelle, meu irmão, o Finkler, o jornalista amigão nosso também, é todo mundo que está participando aí da live. Manda seu coraçãozinho, manda um aviãozinho lá para um amigo, para indicar para uma amiga. Desculpa, Ju, só para interagir um pouco, senão a gente fica falando, eles ficam esquecidinhos, ficam Não, tristes. a gente fala pelos cotovelos. Tem que estar interagindo Então, com eles. Mostra na tua teta aí. ó, a minha teta aqui, né? O que que acontece às vezes de erro, né? Muitas vezes a mãe aperta o bico, né? Se apertar o bico, é como se estivesse apertando um canudo, né? A gente está Uhum. tomando o coisinha lá no canudo, se a gente apertar, não vai vir, né? Então, o que que acontece, né? Primeiro, em C, mão em C, né? Mão em C para poder segurar o peso da mama, né? Tu vai pegar na auréola, né? Os dois dedos vão ficar na auréola e tu vai vir para trás. Tá entendendo? Estão entendendo? Ó, para trás. Ó, eu tô apertando a teta para trás. E aí que eu aperto. Sai um monte.
Ih, Já sai vai. um monte. Aperta uma vez e a outra vai saindo junto. E a outra, né, porque as tetas se comunicam, né? E a É, outra já já bota um começa a copinho fluir. embaixo da outra ali, que a outra já vai praticando junto. Então, uma das dificuldades é elas pegarem esse esqueminha aqui de ir para trás, é para dentro, é lá para dentro Uhum. das costelas, né? Que É. elas não fazem, elas apertam muitas vezes na ponta e aí aperta, não sai, né? Tu vai pegar na auréola, vai vir para trás e vai apertar. E é importante também fazer massagem. Antes de tudo, Uhum. eu falo muito, a gente fala no milkshake, né? É, Porque fazer assim, ó, a de batidinha. início, exatamente, de início, e assim, ó, muitas delas, massagem, aí é bem levinho, assim, ó, fazem assim, ó, só levinho. Não, pode ser um pouquinho mais vigoroso. Claro que se tá muito cheia a mama, fica um pouquinho, dói um pouquinho. Mas é importante, porque nada substitui botar compressas, não se usa compressas, de preferência compressa nenhuma, Viu, o que Melina? vai. Presta atenção aí, ó. A Melina vai ter o segundo filho depois de 10 anos. Então, Olha que legal. vamos relembrar ela. Então, assim, massagem e até um pouquinho vigorosa, porque o que, que acontece? Nos primeiros dias, o leite é denso. Eu costumo dizer que é como se fosse um leite condensado. Ele é denso, né? Ele é grosso. Para passar em canais, né? Os ductos são muito fininhos, né? Eles são muito fininhos. Então, é como se tu passar um leite denso, né? Dentro de canais muito fininhos, é mais difícil, né? O fluxo é mais difícil, né? Tem Então, que ir liberando, né? Ali na massagem ele vai liberando, né? é a massagem, né? É a massagem até com um certo vigor, assim, que a gente chama de milkshake, de preferência, porque ele tá lá dentro de ti, né? Tá lá dentro de ti. Ele tem, os ductos são várias uvinhas, como se fossem várias uvinhas, que tem canais, e esses canais vão se ramificando, 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 e chega no bico, né? É como se fosse um chuveirinho. Tem ali cerca de, eu não sei exatamente, mas parece que são cerca de 5 ou 6 canaizinhos, né? E Uhum. eles vão se juntando e se juntam que nem um chuveirinho. A ponta é que nem um chuveirinho, né? Então, quando tem, né? A gente vê bem assim que tá duro, né? Tá duro de um lado, duro embaixo, né? Vai massageando, geralmente é nesse quadrante próximo às axilas, né? Massageia e traz aquele leite que está lá dentro para a ponta para poder ajudar na extração desse leite. Então, Quando assim, é importante. trocar de um peito para o outro, Ju, também é importante explicar isso, né? Ai, Sim. cansei de tirar de um Então, lado, simplesmente quero trocar. Não é assim. Então, eu costumo dizer que é o malabares de teta, né? Sempre as duas, né? Sempre as duas. O bebê, né? O bebezinho que tá mamou desse lado, né? Na mesma mamada, antes que o bebê durma de vez, tu passa para outra. Eu costumo dizer, quanto, aonde, em que momento eu troco Quando de que teta? esvaziou, quando que eu sinto, né, Quando que ela tá macia e quando assim, o bebê já tá, vamos dizer, passando um trabalhinho, eu tá costumo cansando. dizer assim, tá cansando, tá, né, tá naquele trabalho, eu costumo dizer, já é quem sabe é um sinal de trocar de teta. E a mãe vai Mas sentindo sem aos poucos, né, essa troca com o bebê. exato, Até porque tem o mas ao início do mesmo leite e o final do leite, tem essa exatamente. densidade diferente, a importância, né, da gordura, Exatamente. né? O leite anterior, né? O leite anterior ele é mais rico em água, que é o que hidrata o bebê, né? E o leite posterior é um leite mais gordo, né? Então, assim, não é dar um pouquinho e já virar, não é um pouquinho e já virar. Deixa o bebê, Para ele pegar toda a fase do leite, né? que é esse leite posterior que faz as mães emagrecerem, né? Só para Aham. dar um plus, né? Que faz das mães emagrecerem, né? Porque está tirando todo, né? A gordura está vindo quase direto ali, né? Então aí é o momento na próxima mamada, né? Eu já li alguns artigos que não tem muito disso, mas eu ainda sigo um pouco isso. Na próxima mamada,
né? Porque alguns artigos que eu andei lendo diz que sempre dá a que está mais cheia. Na primeira, né, na próxima mamada dá mais cheia. Mas ainda se fala muito nisso também, que na próxima mamada sempre dá a última. Aqui foi a Continua, última. né? Uhum. Nem que seja um Isso. pouco, né? Até sentir que ele tá cansando ali O para trocar leite já. posterior. Exatamente, É. para o bebê tomar o leite posterior da Eu outra chegava mama. uma Na outra... época que eu não sabia mais qual que eu tava dando. Minha mãe assim, Raquel, vem aqui, vamos amarrar não sei o que no teu sutiã. Aí eu sabia que essa era a última. Então essa era uma dica Então, pra ti, eu Melina, aí. falo muito isso. Eu botava uma fraldinha, né? A fraldinha do bebê eu botava no É, sutiã. qualquer coisa para lembrar. Isso é só nos primeiros meses ali, porque Ah, sim. depois, pela praticidade, tu só toca no peito e diz, ah, essa tá mais cheia, porque tu já tá mais, vamos Já dizer, vai mais sentindo, né? tá mais Sim. adaptada à amamentação, o bebê já tá maior, então já vai ficando mais fácil. Isso aí é mais nos primeiros dias, primeiro mês até. Sim. Ju, é incrível. A gente tem só mais 10 minutos para live. As coisas foram Nossa, nossa. acontecendo, foi andando, então eu vou dar uma apressada aqui em algumas perguntas. Tá. Qual a importância do pai da amamentação? Tu falou um pouquinho ali, né, no inicinho, mas se puder compartilhar mais alguma coisa com a gente, por quê? Porque a mãe ali, tu falou, né, tem que estar preocupada praticamente só com o bebê. Então o pai ele vai dar o auxílio na casa, com o filho maior se tiver, e também muito no psicológico, né? Porque a mãe muitas Exatamente. vezes se sente sozinha e sobrecarregada com aquele bebê ali que às vezes não tá ajudando, que não tá dormindo, que só tá chorando. E a mãe só quer que o bebê Sim. descanse, só quer que o bebê durma para ela também poder dormir. Eu digo que assim, né, a mãe deve estar preocupada praticamente só no bebê, né? Por quê? Né? Se vocês quiserem anotar um livro chamado A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de Laura Gutman. Esse eu não Assim, conheço. é um livro muito básico, assim, que se usa dentro da humanização. E ela diz que a mãe ela tem que estar nesse universo de bebê, enquanto o pai está no mundo, né? Porque assim, ele tem essa facilidade de ir lá tomar o banho dele tranquilo, ele tem a facilidade de ir lá ver os seus e-mails tranquilo, e a mãe não, porque a gente não é mais dona da gente, né? A gente vive em função do bebê, né? Então, um banho a gente muitas vezes não consegue lavar o cabelo, né? O cocô sai pela É a última a tomar metade, banho, é a última a dormir, a última a tudo. jantar. Assim, né? Tem que lembrar da nossa higiene, porque a gente está tão ali submersa no mundo do bebê que a gente acaba esquecendo até da gente mesmo, né? Então, o pai tem que lembrar da mãe, né? O pai lembra da mãe. Lembrar, eu digo assim, lembrar ela que, por exemplo, muitas vezes que ela não comeu, que ela não tomou água. Eu digo que uma das principais, né, um bom papel do pai é lembrar de tomar água. Porque às vezes elas estão, né, lá amamentando e às vezes estão lá né, falando com a boca seca, assim, e elas não se ligam que estão A com gente já sede. tá ali há horas daquela função que até esquece que o vídeo existe, né? Exatamente. E outra Exatamente. coisa Então, também, Ju, te cortando um pouco, é a importância do pai esquecer um pouquinho que por um período ali é mãe agora, não tem mais mulher. exatamente. O que É acontece? A tudo junto, amamentação né? exclusiva, né? Primeira, a mulher está cansada, é um monte de hormônio, é um abismo de hormônio, né? É a preocupação, é a Covid, é um monte de coisa de preocupação que a mãe tem com os bebês nos primeiros dias, né? E um pai, vamos dizer, mais infantil, infantilizado, ele fica achando que a mulher não quer mais saber dele, né? E, enfim, a gente entraria em outra live falando Em outro papo de live, é. os hormônios da amamentação, para tu ver como a natureza é perfeita, né? Ela tira a libido da mulher, ela bota a libido da mulher lá no chinelo, exatamente para não vir um bebê atrás do outro, né? E para Então, deixar assim, só aquele bebê com cuidados, né? Porque se a mulher inventa, isso, dedicação exatamente. exclusiva. Então, o pai, ele tem que ter vamos dizer, ele tem que ser maduro o suficiente para entender esse período. Porque o que? Suspende a amamentação, suspende a ovulação, né? Então, assim, isso aí muito depende. Tem mulheres que ficam, né, menstruam já no próximo mês, tem mulheres, eu, por exemplo, demorei 8 meses para menstruar de novo,
Eu né? Por demorei um causa monte, agora eu não tô lembrando quanto tempo, mas foi bastante tempo. é bastante tempo. Tem mulheres que ficam um ano sem menstruar, né? E é tudo normal, é tudo normal. Claro que se tiver alguma, né, alguma coisa que realmente tá, tá incomodando, vamos dizer, procura um especialista, procura um médico, mas é meio que normal essa suspensão e é até um bom motivo, né? Então, assim, a menstruação ela fica latente, ela não acontece, e se não tem ovulação, não tem período fértil, né? Se não tem Sim, ovulação, não tem tudo período da fértil, não natureza, tem, nada fora do normal. então, não tem Tu libido, falou um e aí, pouquinho no início, Ju, sobre alguns mitos, né, da bucha, alguns mais, assim, alguma coisa nova que tu gostaria de falar que tenha ah, aparecido, que hoje a gente está no meio de olha, tanta fake news também, daqui a pouco tem mito de amamentação novo, eu não tô sabendo. deve ter, deve ter. Olha, o que eu mais escuto é o leite fraco, né? É, Leite pouco fraco. leite, leite fraco, não tinha suficiente para o meu filho. E é Tô com tudo esse peito. mentira, gente. A gente tem condições sim. É só estimular, né? A gente vai conseguir amamentar nossos filhos. Acho que a maior mensagem da live de hoje é essa. Eu passei por isso. A Ju foi lá em casa e tudo é possível. A gente tem que a gente tá cansada, mas te dedica pro teu filho, é pro bem dele, é pro bem para ti. Então vai fundo, não desiste, não desiste, É, vale a pena. peito pequeno também, o peito funcionalmente são praticamente todos iguais, claro que se tiver alguma, né, uma ou outra, raramente, mas assim, o tamanho do peito, aquela que tem um peitão enorme, pode amamentar da mesma maneira que aquela que tem os peitinhos bem pequenininhos, porque aquilo é gordura, não funcionalmente é o mesmo, é a mesma coisa. Né? Então, Sim. assim, o que eu mais escuto é isso, assim, o peitinho, será que vai conseguir com esse peitinho desse tamanho? Eu acho que vem Será muita que coisa da avó, né? Da mãe, né? Muito mãe da mito antigo e passa, né, de geração para geração, e ela acredita que é certa, a mãe dela tá falando isso para ela, né? Quem é ela que vai com acreditar que não, né? certeza, É com tudo isso. certeza, a nossa mãe é quem a gente tem Quem te faz intimidade, né? contar, que tem experiência para contar sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, eu digo que mãe e sogra, quando ajudam, elas são ótimas, mas quando Não elas não rola. ajudam, elas também Também. não. Ju, a gente só tem 4 minutos, tô tão triste, passou tão rápido. Ai, Agradecer a Gabriela também, que tá dando parabéns pra gente, agradecendo pela live, pelo assunto esclarecedor e dinâmico. E eu queria, assim, no final, eu sempre vou fazer essa pergunta para todos os meus entrevistadores. Como o nome do projeto é para uma maternidade mais leve, que mensagem tu deixaria para essas mães, ou que já tiveram o bebê, ou que estão para ganhar, para Melina, para a Daia também, que está dando parabéns para a gente aqui, que tem uma bebê também que está entrando na introdução alimentar. Que mensagem é essa que tu deixaria por uma maternidade mais leve? Não só sobre a amamentação, né? O que tu quiser deixar como mensagem. olha, eu acho que eu estava falando com uma doulanda minha agora há pouco e uma das coisas assim, meio que tem que fazer o ouvido tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tentar não inculcar realmente com algumas, né, com medos que nem são nossos, né? Ela veio me dizer que ela está fazendo pilates, por exemplo, e lá disseram que, nossa, mas tu não tem flexibilidade nenhuma, será que tu vai conseguir? Né? Coitada. Será que tu vai conseguir? Isso aí, assim, ó, isso já, ela vai para casa já pensando assim, nossa, eu sou toda travada, né? Ou eu sou muito grande, ou eu sou muito pequena. Então, assim, foi o que eu disse para ela, não é ginástica olímpica. Tu não tá numa competição de ginástica olímpica, É tu, mais né? para estimular, né? Se não der, não tem, Exatamente. mas se der, graças a Deus, né? Coisa boa. E, pois é, e gestante, assim, né? Eu nunca vi, parece que são patrimônio, né? Da humanidade. Que tu vê uma gestante, tu não pode deixar ela quieta, tu tem que dar uma né, um pitaco. Então, assim, o que eu mais digo para elas, assim, não dá bola, né, não dar bola e, assim, procurar uma boa equipe, né, um bom profissional, um bom obstetra, né, alguém que vai te botar para frente, não alguém que vai te segurar com medos que não são teus, né?
Então, assim, para ter uma maternidade mais leve, é procurar sites confiáveis, entrar naquele grupo, né, de amigos, de amigas que são a favor, né? Aquela amiga que só deixa para baixo, aquele amigo que diz que não conseguiu, isso aí vai minando a nossa vontade, né? A E gente é uma hora tão vai indo. importante, né? Que a gente tem que estar tão relaxada também. Então, basicamente é isso, né? Resumidamente seria 10 isso. segundos vai cair nossa live. Eu agradeço todos e convido para sábado que vem a gente conversar sobre sono. Beijo!